Oi pessoal, bom dia. Hoje nós vamos começar daqui a pouquinho a nossa live. Vamos aproveitar e cantar um pouco, né? Vamos lá. A música é Cruz, Ministério do Reino. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Ele não reclamou. Ele só perguntou, em alta voz gritou: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou, o povo assim falou: verdadeiramente és o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente és o Filho de Deus. E esse o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou, e o povo assim falou: verdadeiramente és o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Coisa maravilhosa. Agradeço aos meus filhos, Paulo Henrique e João Vitor, que nos ajudaram aí a iniciar essa live. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade da cruz, né? O Filho de Deus ressuscitou. E isso para nós é motivo de extrema alegria. Por causa da morte de Jesus e por causa da ressurreição dele, nós temos nova vida. E isso nos alegra muito. Graças a Deus. Amém. Olá. E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma live. Nós estamos fazendo uma sequência de palavras sobre o reino de Deus. Na primeira semana, nós falamos sobre o que significa o reino de Deus. Nós falamos sobre a expressão Kyrios, o que ela significa. Que ela significa que Jesus é o dono de todas as coisas. Falamos sobre o senhorio de Jesus.
Falamos sobre o fato de Jesus ser o rei e o que significa a expressão reino de Deus. Nós lemos 1 Timóteo 2, versos de 1 a 2, que ele fala sobre vida de piedade e vida de respeito. A vida de piedade Eusébia e a vida de respeito Seminotes. Estou dando uma recapitulada sobre tudo que nós conversamos. E na semana passada nós falamos sobre as 7 parábolas, que elas estão em Mateus capítulo 13. Bom dia, bom? As 7 parábolas que Jesus usa para ilustrar o que é o reino de Deus. Primeiro a palavra do semeador, depois a do trigo, do grão de mostarda, do fermento escondido na massa de farinha, do tesouro oculto no campo, da pérola de grande valor e da rede de arrasto. Falamos sobre o que é o fermento, a expressão zume, que significa coisas em pequenas quantidades, mas que causa uma influência muito grande. Bom dia, Alicinha, um beijo, viu? Bom ter você aqui, povo de Cristalina, Águas Lindas. Hoje nós estamos dando continuidade nessas palavras, né? E nós falamos também sobre 2 coisas importantes, sobre o estar escondido e o procurar, né? O tesouro escondido e o homem que procura boas pérolas, que era o crupto e o zétel. Uma coisa oculta que você não sabia e outra coisa que você está procurando. Então a gente conversou sobre tudo isso. E essa semana nós vamos falar um pouco sobre o discipulado, né? Sobre a vida comum da igreja, porque eu acho que esse é o ápice da expressão do reino de Deus. A vida da igreja é o ápice da expressão do reino de Deus. Porque a vida da igreja é a concretização do propósito eterno de Deus. Deus tem um propósito, e aí Deus vem, forma os discípulos, faz milagre, faz cura, e depois o Senhor morre, o Senhor ressuscita, e a partir daí começa a vida da igreja. Então, antes de falar sobre a vida da igreja, eu queria falar um pouco sobre a Páscoa. Na verdade, a Páscoa ela é uma expressão do início da vida da igreja. Jesus, a Páscoa, ela fala da morte de Cristo e da ressurreição dele. Jesus morreu pelos nossos pecados. Isaías 53 fala sobre isso. Diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados. Isaías fala que o castigo que podia nos trazer a paz foi lançado sobre Jesus. E a partir do momento da morte de Jesus, todos os nossos pecados eles foram perdoados. Só que aconteceu uma coisa interessante, né? Nós até cantamos aqui que é a expressão Eli, Eli, lama sabachthani, que ela significa Deus meu, por que me desamparaste? Jesus naquele momento, a maior tristeza dele não era dor, não era cruz, não era vergonha. A maior tristeza de Jesus era o fato de ter perdido a comunhão com o Pai. E isso foi o que mais angustiou Jesus. E um fato interessante sobre a morte de Jesus era que a morte ela é uma consequência para aqueles que cometem pecado. E pelo fato de Jesus nunca ter cometido pecado, Jesus morreu, mas a morte não conseguiu reter ele. Então, 3 dias depois, Jesus ressuscitou. E aí Jesus ressuscita, essa é a Páscoa, é a ressurreição de Cristo, é a oportunidade que nós temos de viver uma nova vida. Então, tudo aquilo que nós falamos para vocês nos outros vídeos, sobre começar a vida nova, sobre Eusébia, sobre ter uma vida que impacte as pessoas, ela só é possível por causa da morte de Jesus e por causa da ressurreição dele. Então, a Páscoa ela é extremamente importante para a vida da igreja, porque ela significa exatamente esse momento de transição, onde nós estávamos no mundo, nós éramos pecadores,
E aí nós chegamos no reino e nós encontramos a Cristo através da morte dele e através da ressurreição dele. Nós temos poder para continuarmos a vida. Então nós podemos continuar a vida da igreja por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Essa é a verdadeira Páscoa. Não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com coisa doce. Páscoa ela é momento de tristeza, porque é o momento em que a gente lembra de que o Senhor levou os nossos pecados, de que o Senhor morreu por causa dele, de que o Senhor, na verdade, foi condenado por causa dos nossos pecados. Então, Páscoa ela não é motivo de lembrar com doçura, sabe, com coisas agradáveis. Páscoa é motivo de tristeza, porque nós olhamos para o Senhor e nós vemos o preço que ele pagou para nos ter no reino. E qual o motivo da alegria da Páscoa? É a ressurreição, é saber que o Senhor ressuscitou, é saber que o Senhor venceu a morte, saber que nele não tinha pecado, é saber que ele venceu a morte porque ele vinha com uma vida de santidade. Então isso nos alegra, de saber que servimos a um Deus que é santo, que é puro, que nunca pecou, e isso nos encanta, isso nos alegra. E aí quando nós chegamos na ressurreição de Jesus, aí nós transformamos a nossa tristeza em alegria, porque nós lembramos de que o Senhor ressuscitou, e ressuscitou para nos dar nova vida, para nos fazer mudar, para nos fazer ser transformados. E aí eu entro no que eu quero conversar com vocês hoje, que é sobre a vida da igreja, sobre o discipulado, sobre a paternidade da igreja, de que forma que a igreja pode ser útil ao mundo, de que forma, por que nós estamos aqui. A grande pergunta que a gente sempre tem que se fazer é isso. Se o objetivo de Jesus era salvar o homem, as pessoas dizem isso, né? Porque o objetivo de Jesus é salvar o homem. É porque Jesus é o meu salvador pessoal. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Se o objetivo de Jesus era salvar o homem, por que Deus, no momento em que te salvou, não já te arrebatou? Tá? Por que a igreja ainda está no mundo? Então a gente entende que o objetivo de Jesus não era salvar. O objetivo de Deus não é apenas a salvação. A salvação ela é um meio para Deus alcançar o propósito, mas o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. A gente tem que lembrar disso. O objetivo de Deus é ter uma família. Deus quer ser pai. Deus tem um coração de paternidade. Deus quer ter muitos filhos, né? E Romanos 8:28 diz isso. Diz que o objetivo de Deus é que Jesus ele seja o primeiro de muitos irmãos. Muitos irmãos. Então Deus ama ser pai. E esse coração de paternidade de Deus, ele tem que ser transferido também para a gente. Nós precisamos enxergar a igreja como Deus enxerga. Tem alguma coisa errada quando nós não conseguimos ter o coração de Deus. Hoje eu confesso para vocês, eu amanheci assim com o coração muito angustiado com a igreja, muito angustiado, até pedi para alguns irmãos orarem por mim, porque eu entendo que eu preciso ter pela igreja o mesmo coração que o Senhor Jesus tinha. Mas vamos caminhar, vamos chegar. Eu falei para vocês desde o início aqui que a gente vem acompanhando sobre o reino, e na semana passada nós falamos sobre as parábolas. E as parábolas, na verdade, ela chega no momento em que você precisa entender que o reino está chegando na sua vida. Meu amigo Rogério, grande abraço, amigão. Rogério é um amigo que Deus tem colocado aí no meu caminho, na minha caminhada. Um abraço, viu? Bom ter você aqui conosco, a Edna também, turma de Cristalina, da casa do Gustavo, turma de Águas Lindas aí estão acenando. Mas vamos lá. Nós chegamos no reino, as parábolas, que foi quando nós paramos aqui na semana passada, ela nos põe dentro do reino, ok?
E aí, a partir do momento que nós chegamos no reino, nós chegamos cheios da característica do mundo. O mundo é o local de onde nós viemos. E a gente vem cheio de trejeitos, cheio de práticas, de costumes. É como se eu saísse daqui e eu fosse morar, por exemplo, na Ásia, ou eu fosse morar na Europa. São práticas diferentes, alimentação diferentes, costumes diferentes, a forma de tratar é diferente. Então, o que eu preciso? Se eu saísse daqui e eu fosse morar em outra cultura, o que eu precisaria? Eu preciso de alguém que já esteja lá há mais tempo e que possa me ajudar. Se eu saísse daqui agora, eu vi que o Lázaro está aí. Lázaro é um irmão de Portugal. E ele sempre tem nos acompanhado aqui. Um irmão amado em Cristo. Lázaro, beijo no coração. Que o Senhor abençoe você e sua casa aí em terras portuguesas. Mas se eu saísse daqui para ir morar em Portugal, eu precisaria que o Lázaro, que está lá há mais tempo, que ele pudesse me ajudar na cultura, em todas as práticas, como é que eu vou me comportar, o que eu devo fazer. E é assim quando nós chegamos no reino. Nós chegamos no reino cheios de características do mundo, que é o local de onde nós viemos. E nós precisamos de alguém que conheça o reino, que já esteja no reino de Deus antes de nós e que nos ajude nesse processo de mudança, que nos ajude a mudar. E a visão que nós temos hoje, ela é uma visão diferente da visão que Deus tem de igreja. Porque a visão que nós temos hoje do povo dito evangélico é uma visão de alguém que leva uma vida comum durante a semana, comum, normal, comum, e vai aos cultos nos fins de semana. Então, durante a semana você tem uma vida comum, sabe? Uma vida de práticas, de comportamentos, de pensamentos, de ideias do mundo. É como se eu estivesse chegando na Europa, pensando como brasileiro, me vestindo como brasileiro, com roupa de brasileiro, sabe? E eu preciso de alguém que me ajude. E que diga assim, não, isso aqui não. Olha, não faça isso, isso não é legal. Então a visão que nós temos hoje de vida de igreja, ela é diferente da visão que Deus tem. E tem algo errado nesse entendimento. Eu queria ler com vocês um texto que assim é um texto que tem mexido muito comigo esses dias, que é João capítulo 9, verso 24. Então vamos lá, João 9, 24. Ele diz assim, esse João 9, 24, ele conta a história do cego de nascença, e que agora já não é mais cego, ele já é. Jesus já fez a cura dele. E aí diz assim, então eles chamaram de novo o homem que foi cego e lhe ordenaram, dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Esse homem que ele está se referindo é Jesus. Ao que respondeu o cego, se ele é pecador ou não, eu não sei. Todavia uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E novamente lhe indagaram, e o que ele te fez? Como que ele te abriu os olhos? E o homem respondeu, eu já disse, mas vocês não crentes. Por que vocês desejam ouvir tudo de novo mais uma vez? Por acaso vocês querem se tornar discípulos dele? E por isso o insultaram e disseram, tu sim é um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Oh, que declaração linda, fantástica, né? Eles disseram para o cego, olha, você é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Mas esses dias eu tenho visto que essa declaração, por mais bela e profunda, o quanto ela possa parecer, porque Moisés era um homem importante para os judeus, mas é a expressão mais idiota que alguém poderia dizer, exatamente por não conhecer Jesus. Porque a grande pergunta que a gente faz é o seguinte, qual a diferença entre você ser um discípulo de Moisés e você ser um discípulo de Jesus? Aqueles homens disseram para o ex-cego, diz assim, você é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Mas assim, qual era a vantagem de ser discípulo de Moisés?
tá? Então, Moisés, ele representava uma coisa e Jesus representava outra. Moisés representava a lei, e a lei, ela era fria e dura. E Jesus representava a graça, e a graça, ela era acolhedora e transformadora. Você quer ver uma coisa que eu estava pensando esses dias e que me encanta? A subida ao monte, tá? Jesus subiu ao monte no momento da transfiguração. Lembram? Moisés também subiu ao monte para receber a lei. Qual a diferença desses dois homens para subir ao monte? Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus e para receber a lei. Jesus subiu ao monte para se encontrar também com Deus e para receber um presente de Deus, que a gente vai conversar sobre isso. Mas qual a diferença entre Moisés e Jesus? Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus da lei. E Jesus subiu ao monte para se encontrar com o Pai dele. O Pai dele. Jesus não estava indo atrás do dono da lei. Jesus estava indo atrás da paternidade, sabe? De alguém que era familiar para ele. Era o pai dele. Moisés, ele não podia ver Deus, né? Deus não apareceu para Moisés. Deus aparece ali no meio do fogo, mas ele mesmo não se mostra para Moisés. Mas Jesus foi diferente, Jesus viu o Pai. Em João, Jesus diz assim: eu vi o Pai e eu conheço o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então você começa a ver aqui qual era a diferença entre você ser um discípulo de Moisés e você ser um discípulo de Jesus. Moisés voltou do monte com as tábuas de pedra. Tábuas de pedra. E Jesus desceu do monte com um coração aquietado e tranquilo, depois de ter ouvido uma voz que dizia assim: este é o meu filho. Né? Deus não falou isso para Moisés, mas falou para Jesus. Para Moisés, Deus deu a lei. Para Jesus, Deus falou, dizendo assim: este aqui é meu filho. Moisés subiu o monte sozinho. E Jesus levou os amigos. Jesus selecionou ali os maiores amigos e levou eles para subirem o monte junto com ele, para verem o Pai, para se relacionarem com o Pai. Então você percebe que Moisés, ele representa uma visão de igreja que tem-se hoje em dia. Quando as pessoas perguntam para mim assim: você é crente? Você é cristão? Eu evito responder essas perguntas porque depende muito do que ela entende. Quando eu falo que eu estou na igreja, que eu participo de uma vida de igreja, a pessoa, ela tem uma visão de igreja que não é a visão que eu concordo. Então ela tem uma visão de mandamento, de frieza, de falta de relacionamento, sabe? Se você for ler esse texto que nós acabamos de ler, né? O texto de João 9, 24, se você for ler um pouquinho antes, você vai ver, vamos lá ler um pouquinho antes. Deixa eu pegar aqui, eu acabei fechando. Você vai ver aqui o seguinte. No verso 20, nós lemos o 24, no verso 20, eles mandam chamar os pais do ex-cego, né? E no verso 19, eles interrogaram e disseram: é este o vosso filho, a quem vocês dizem que ele nasceu cego? Como é que, pois, que ele pode ver? E no verso 20, diz assim: os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que ele nasceu cego, mas nós não sabemos como ele vê agora ou quem abriu os olhos dele, nós também não sabemos. Pergunte a ele já é adulto, ele pode falar por si mesmo. E isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus.
Esses judeus que falaram que eram discípulos de Moisés. Amado, a frieza da lei causa medo, causa pavor. Nós hoje temos uma visão de igreja que ela é uma visão errada. É uma visão de mandamentos, pode isso, não pode aquilo, é frieza, falta de relacionamento. Você senta num banco da igreja, ninguém te conhece, ninguém sabe o seu nome. Você passa por dificuldades e ninguém consegue lhe ajudar. Sabe o que você tem? Medo, pavor, assim como a família do ex-cego. Jesus, ele representava um modelo de igreja que nós precisamos viver. Relacionamento, vida, misericórdia, cura, compaixão pelos perdidos, perdão dos pecados, vida de família. Os pais do ex-cego trataram ele baseado na lei e disseram que não iam se envolver. Ficaram com medo, falaram para ele, olha, te vira, você tem idade suficiente. Jesus tratou aquele homem com misericórdia e Jesus foi atrás dele. Jesus o recebeu. Na hora quando ele saiu de lá da sinagoga, ele encontra Jesus. Jesus o amou. Esse era o modelo de discipulado de Jesus. Esse era o modelo da vida da igreja. Agora imagina uma pessoa que é cega de nascença e de repente ela começa a enxergar. Do que ela precisa? Ela precisa de alguém que a ajude a descobrir as coisas. Ela precisa de alguém que ensine as coisas para ela. E Jesus percebeu isso. E Jesus se colocou na vida daquele homem no momento em que ele mais precisava. Isso é discipulado e isso é vida de igreja. Aquele homem tinha pai e mãe. Jesus se aproxima dele com um amor de paternidade que a gente não consegue imaginar. E isso é vida de igreja. Quando eu falo de vida de igreja, que é o propósito eterno de Deus, que é o plano de Deus, que é o reino de Deus, talvez você fique imaginando um local com uma placa na frente, com gente na porta lhe cumprimentando, lhe dando a paz do Senhor, com toda uma coreografia, com músicos, com microfones poderosos, caixas de som, com gritaria. E talvez você diz assim, é aquilo que é igreja. Não, não é. Igreja, amado, é vida de família. Igreja é vida de família. Jesus não morreu e não ressuscitou para nos trazer para uma vida fria de mandamentos, como se nós fôssemos discípulos de Moisés. Jesus morreu, pagou os nossos pecados e ressuscitou para nos trazer uma vida de família. Uma vida de família, uma vida de relacionamento. Um dos desafios que nós temos hoje é proclamar o reino, não ao mundo, mas a um povo evangélico que ainda estão acostumados a receber um evangelho sem rei, onde Jesus não manda, onde Jesus não governa, onde não há alegria, onde há tristeza, opressão, medo, desespero. Do que vão pensar? O que vão pensar se eu for com essa roupa? O que vão pensar se eu não for hoje? Sabe? São discípulos de Moisés, vivem de ordenanças, vivem de regras, de proibições. E sabe o que acontece, amados? Esse povo está cansado, esse povo está sobrecarregado. E nós precisamos ter o coração de Jesus para olhar para esse povo e ter misericórdia dele. Quem recebe o evangelho do reino se torna responsável por proclamar esse reino para aqueles que ainda não o conhecem. Nós precisamos buscar em Deus estratégias para levar a verdadeira visão de igreja, proclamar o reino para todas as nações do mundo. Um reino onde Jesus é um rei, mas onde ele é um pai, porque nós estamos numa família. Amados, Jesus disse que nós somos a semente do reino. E onde nós formos plantados, ali tem que haver expansão do reino. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se nós somos sementes,
Nós precisamos ter cabeça de semente, pensar como semente, produzir como semente. Aí você pode estar me perguntando, e como é que eu vou ter cabeça de semente? Cabeça de semente, amados, é quando eu chego no meu trabalho e eu tenho convicção de que ali eu tenho que produzir, de que as pessoas que estão ao meu redor, elas têm que ser alcançadas pela mesma visão que eu tenho de um Deus paterno. Isso é ter cabeça de semente. Nós não podemos passar a semana tendo uma vida comum, normal, como se nada tivesse acontecendo, e depois no final de semana a gente aparece na igreja com roupas novas, roupas bonitas, como se nada tivesse acontecendo, e a gente levanta a mão e canta, glória a Deus, recebe a nossa bênção e vai embora. Isso não é reino. Isso não é reino. Nós precisamos entender o que é reino. Nós precisamos entender o que é igreja. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, e não é essa. A vontade de Deus é que haja mudança de vida. A vontade de Deus é que aonde você chegue, você pense como semente. Você entenda, eu sou semente, então eu tenho que produzir fruto. Você tem que olhar para as pessoas e dizer assim, é ali que eu vou investir. Amado, só tem 2 tipos de pessoas no reino. 2. No mundo, só tem 2 tipos de pessoas no mundo. As que conhecem o Senhor e as que não conhecem. E tem muita gente vivendo igreja sem conhecer o Senhor. E nós, que temos experimentado de uma paternidade de Deus, de um amor de Deus, de um conhecimento de Deus, nós precisamos pensar como semente e levar essa visão do reino e esse evangelho do reino a todas as pessoas, pessoas que estão cansadas e que estão sobrecarregadas. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz que a vontade de Deus é que todo homem alcance o arrependimento e seja salvo. 2 Pedro 3, 9. Tá? Mateus 25, 41. Ele diz que Deus não criou o homem para o homem se perder. Vamos ler. Vamos ler primeiro 2 Pedro 3, 9. Segunda Epístola de Pedro 3, 9. Ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente para com vocês, e ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus, amado. A pessoa mais difícil que se relaciona com você, Deus quer que essa pessoa mais difícil que se relaciona com você, que ela chegue ao conhecimento da verdade. E Deus vai usar quem? A semente. E quem é a semente? É você. Mateus 25, 41. Vamos lá, Mateus 25, 41. Ele diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amados, eu quero dizer uma coisa para você: o inferno, ele não foi criado para os homens. O inferno, ele foi criado para Satanás e para os seus anjos. Jesus deixa isso claro. As pessoas, elas vão para o inferno não porque Deus preparou o inferno para elas, mas é porque elas querem seguir um caminho trilhado por Satanás. Nós não podemos deixar, nós precisamos olhar para essas pessoas com misericórdia, com o coração cheio de compaixão, de entender que elas não podem ir para ali porque ali não foi criado para elas. Deus não quer que os homens se percam. Deus quer nos levar a uma vida de paternidade. Quando você chega no reino, amado, você precisa de alguém que te ajude. Alguém que esteja mais tempo que você pela mão e possa lhe ajudar. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós temos o que eu posso chamar de excesso de humildade. Excesso de humildade. Mas aí você me pergunta, tem excesso de humildade? Na verdade é soberba.
Sabe por quê? Nós dizemos para as pessoas: não olhem para mim porque eu sou humano, olhem para Jesus. Ora, amado. Ora, amado. Nós precisamos ter alguém que a gente possa olhar e a gente possa se espelhar. E se você não pode servir de espelho para as pessoas, você está no lugar errado. Sinto lhe dizer isso. Nós precisamos imitar pessoas de verdade, imitar pessoas de carne e osso, que têm dificuldades, mas que até nas dificuldades elas mostram que é possível viver uma vida que agrade a Deus. Nós precisamos, amados, ser modelos para os fiéis. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós e digam assim: este é o homem que eu quero ser, aquela é a mulher que eu quero ser. Se você não consegue fazer isso, você não é semente. Amém? Você não é semente. Nós precisamos imitar Cristo para que as pessoas possam nos imitar. As pessoas têm que imitar a forma como eu trato a minha esposa. As pessoas têm que imitar a forma como eu crio os meus filhos. As pessoas têm que imitar a vida que eu tenho. As pessoas têm que imitar a forma como eu me achego a Deus. As pessoas têm que imitar o meu caráter. As pessoas precisam imitar a vida que eu levo. Elas têm que olhar para mim e dizer assim: eu quero ser igual àquele homem, porque aquele homem tem uma vida que agrade a Deus. Só que nós sofremos, amados, de uma soberba que nós chamamos de excesso de humildade, de dizer assim: não, eu sou humano, não olhe para mim porque eu sou humano, olhem para Jesus. Amado, se eu não puder olhar para você, para quem eu vou olhar? Se as pessoas que estão perdidas no mundo, trabalhando junto comigo, se elas não puderem olhar para mim, amado, para quem elas vão olhar? Se elas não conhecem Jesus, elas não conhecem Jesus. Elas conhecem a mim. E a minha vida tem que expressar a vida de Jesus. Se eu não consigo expressar a vida de Jesus, tem alguma coisa errada. Essas pessoas nunca vão conhecer Jesus. Nunca! Sabe por quê? Porque você ficou na porta, atrapalhando a entrada delas. Você não entrou e não deixou essas pessoas entrarem. Nós precisamos ter uma vida que as pessoas olhem para nós e digam assim: eu quero ser igual a esse homem. Eu quero ser igual a essa mulher. Amados, quero ler alguns textos com vocês, para que vocês entendam por que meu coração está cheio nessa manhã. Por que eu estou falando essas coisas para vocês? Quais são as bases bíblicas que eu tenho? Atos, capítulo 9, versículo 6. Ele conta a história da conversão de Paulo. Atos 9. Vamos lá, versículo 6. Vocês conhecem a história? Paulo cai do cavalo, literalmente. Cai do cavalo. E Paulo pergunta assim: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: mas Paulo perseguia Jesus? Paulo nem conheceu Jesus. Quando Paulo entra em cena, Jesus já tinha morrido. Então como é que Paulo perseguiu Jesus? Tá vendo, amados, que tem um buraco aqui, que a gente precisa encaixar alguma coisa que é para a gente conseguir fechar isso. Jesus diz para Paulo: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu acho que Paulo deve ter dito assim: meu Deus, eu já persegui tanta gente, quem é esse cara? Mas assim, quem Jesus perseguia, amados? Ou melhor, quem Paulo perseguia? Paulo perseguia a igreja. Mas Jesus se identifica com a igreja. E Jesus diz assim: não, se você perseguiu a igreja, você perseguiu a mim. Porque aqueles homens levavam uma vida parecida com a vida de Jesus. Então Jesus diz para eles: vocês estão perseguindo é a mim. E aí, versículo 5, Jesus diz isso: a quem tu persegues. Mas versículo 6, Jesus diz assim para ele: levanta-te
entra na cidade e lá te dirão o que você deve fazer. Sabe o que Jesus começa fazendo aqui com Paulo? Jesus inicia o ministério de Paulo, levando ele a entender que o princípio do evangelho do reino é a sujeição, a obediência a pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Jesus diz assim para Paulo: não sou eu que vou dizer para você o que você vai fazer, não. Não sou eu. Você vai entrar na cidade e eu vou colocar pessoas para lhe dizer o que é que você tem que fazer. E esse é o princípio da vida da igreja. É você entender que vai ter pessoas que vai lhe ensinar o caminho, vai dizer por onde você deve seguir. Mateus 28, amados, 18 a 20. É um texto conhecidíssimo, né? Eu tenho ele de cabeça, todo mundo conhece esse texto. Mateus 28, 18 a 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, colocando elas dentro da igreja. Amém? Amém não. Amém não. Lê o texto. O texto diz assim: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Amados, a nossa função é ensinar as pessoas. Nós precisamos ensinar as pessoas. As pessoas que chegam no reino, elas precisam ser ensinadas. Elas acabaram de chegar, elas precisam de ajudas, elas não podem ser colocadas dentro, sentadas numa cadeira para ouvir culto. Elas precisam ser discipuladas, acompanhadas, ensinadas em todas as coisas. Amados, eu sempre ponho aqui para vocês a expressão do original, e eu quero dizer para vocês uma coisa: a palavra todas, no grego, no hebraico e no aramaico, é a mesma coisa. Todas. Todas é todas. O que eu tenho que ensinar para as pessoas que estão chegando no reino? Todas as coisas. Todas. Eu tenho que ensinar ele a ser um bom marido, ensinar ele a ser um bom pai, eu tenho que ensinar ele a manejar dinheiro, ensinar ele a fazer compras, ensinar ele todas as coisas, como se comportar, o que dizer, o que falar, todas as coisas, amados, todas as coisas. Todas as coisas. O nosso objetivo não é levar as pessoas para o céu, isso é uma consequência. O nosso objetivo é pegar pessoas e levar essas pessoas a crescerem, progredirem na fé. De forma que quando eu deixar essa vida e quando esse corpo não mais existir, as pessoas possam se lembrar de mim e falar assim: eu conheci um homem que se parecia com Jesus. E eu quero também me parecer com Jesus. Eu quero caminhar uma vida de semelhança a Jesus. Amados, isso é discipulado, isso é vida de igreja. O discípulo, amado, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pensaram se nós vivêssemos num país em que todas as pessoas obedecessem ao Senhor em todas as coisas? Em que não houvesse pecado, não houvesse crime? Você já pensou? Imagina você estar num país, o Brasil inteiro, e o presidente do Brasil, ele leva uma vida que agrada ao Senhor. O governador leva uma vida que agrada ao Senhor. Os deputados levam uma vida que agrada ao Senhor. Os senadores, o policial na rua, ele leva uma vida que agrada ao Senhor. O padeiro, o confeiteiro, o açougueiro, o cara do Uber, todo mundo. Você já pensou que maravilha? Ninguém seria enrolado, ninguém seria roubado, não haveria mentira, não haveria engano, não haveria adultério. Já pensou? Você trabalhar num ambiente desse, onde as pessoas falassem a verdade, onde você fosse valorizado, onde você fosse amado? Que coisa linda, né? Pois eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse era o propósito de Deus. Quando Deus criou o mundo, esse era o propósito de Deus. Só que houve falhas no mundo.
Os homens não aceitaram o propósito de Deus. E nós, como igreja, nós precisamos viver esse propósito, mesmo que tenha pessoas por aí que não vivam. E as pessoas que vão chegando, nós vamos ensiná-las, nós vamos formá-las. Você sabe por quê? Porque discípulo é um aluno. E o aluno, ele começa a vida dele no jardim primário, aprendendo letras, números, um a um. A gente fala 1, 2, 3, 4. Repete comigo. 1, 2, 3, 4. E a gente fala A, B, C. B com A, Bá. B com E. É isso, amados. O discípulo é assim. Quando ele chega no reino, ele não sabe as coisas e nós precisamos ensiná-los. E você não vai ver uma criança discutindo com o professor no jardim da infância, dizendo, eu não concordo que B com A seja Bá. Nós estamos formando uma geração de homens corruptos. Uma geração de homens que não aceitam a verdade, que estão procurando as verdades deles. E você está dizendo para alguém, olha, 1 com 1 é 2. E o cara está dizendo, depende do ponto de vista. Não tem ponto de vista, amado. Jesus fala isso para Paulo. Jesus diz assim, entra na cidade que alguém vai te dizer o que fazer. Nós precisamos ser guiáveis, ensináveis. Alguém tem que chegar para nós como uma paternidade e nos ensinar qual é a vontade de Deus. E nós precisamos, na medida em que as pessoas forem chegando, nós precisamos ir ensinando essas pessoas qual é a vontade de Deus. Aluno é sempre aluno, amados. Aluno é sempre aluno. Eu tenho 32 anos de convertido, 32 anos que eu conheço o Senhor, 32 anos dentro do reino. Mas eu tenho alguém que cuida da minha vida, que é meu pai na fé. Alguém que até hoje me ensina, alguém que eu posso buscar conselho, alguém que eu posso pedir ajuda, alguém que quando eu estou passando por dificuldade eu posso chamar ele e dizer para ele, me ajude, eu preciso de oração, eu estou numa situação aqui, eu preciso tomar uma decisão com a minha família, com minha esposa, com meus filhos, o que você faria no meu lugar? Porque apesar de eu ter 32 anos no reino, eu ainda preciso de alguém que me ensine a se parecer com Jesus. Porque eu olho para esse homem e eu vejo nele uma pessoa que se parece com Jesus e eu quero me almejar nisso. E eu quero que as pessoas que venham atrás de mim, que também olhem para a minha vida e tenham esse mesmo sentimento. Amados, quando eu falo sobre paternidade, algumas pessoas têm dificuldade de entender. É porque paternidade é uma palavra que a gente confunde ela exatamente por várias situações que estão acontecendo. Nós vivemos épocas hoje em que essa ordem de Jesus ela está muito confusa para nós, porque nós nunca experimentamos o que é uma paternidade. Nunca. Por mais que o pai de vocês, por mais que o meu pai foi um homem fantástico. Meu pai natural, meu pai carnal, ele foi um homem fantástico, um homem que me amou muito, mas foi um homem que teve muitas dificuldades e apesar do amor dele, tudo que ele fez por mim, mesmo assim eu ainda não consigo entender através dele o amor de Deus. Porque o amor de Deus ele vai muito mais além do que o amor que o meu pai tinha por mim. A gente tem que entender que nós estamos hoje numa sociedade em que quando a gente fala sobre paternidade, a nossa geração hoje ela é uma geração machista que empurra para as mulheres a responsabilidade do cuidado dos filhos. Não, quem tem que cuidar dos filhos é a mulher. Então aí você tem dificuldade de entender o que é ser pai. Coloca o homem numa situação confortável. O cara chega do trabalho, não quer ser aborrecido, quer sentar, tomar a cervejinha dele. Então isso impede você de entender o que é paternidade. Tá? É uma sociedade atrapalhada, porque os papéis estão invertidos. O papel da mulher, o papel do homem. A mulher manda na casa. O marido não tem autoridade. Então essas coisas,
já nos impede de entender o que é paternidade. Mas Jesus teve pelos discípulos uma paternidade tão linda, amados, tão linda, que nenhum dos discípulos tinha dificuldade de entender o que era um pai. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Paulo diz aos Tessalonicenses assim: e vocês sabem de que maneira, como um pai ama seus filhos, eu tenho amado cada um de vocês. Tem uma tradução que disse: trato cada um de vocês como um pai trata um filho. Paulo foi tão amado pelo Senhor, tão amado pela igreja. Paulo foi amado pela igreja. No dia que Paulo se converteu, e ele perseguia a igreja, perseguia a igreja. No dia que Paulo se converteu, os romanos queriam matar Paulo. E a igreja pôs Paulo num cesto e desceu Paulo escondido pela janela. Amado, o que é isso? Se isso não for amor, eu não sei o que é. Você persegue uma pessoa, você mata uma pessoa, e mesmo assim essas pessoas que estão sendo perseguidas por você te põem num cesto e te escondem para que você não morra. Isso é amor, amados. E Paulo foi amado com esse amor. E aí Paulo chegou no reino e Paulo descobriu um amor da igreja tão grande, tão profundo, que Paulo chega para os Tessalonicenses e Paulo diz assim: eu amo vocês com o amor de um pai pelos filhos. Olha que coisa. Rogério Tavares está afirmando aí. Diz que meu pai nunca ligou para mim, sofri muito com isso e também não tive mãe. Olha que coisa, amados. É para essa sociedade que o Senhor está nos chamando para nós sermos pais. É para essa sociedade que o Senhor está lhe chamando para você exercer esse coração de paternidade. Amados, paternidade é uma expressão que pode soar estranha aos nossos ouvidos. A gente pode olhar para Paulo e Paulo dizer assim: olha, eu trato vocês como um pai trata um filho. E você pode imaginar: não, mas o pai maltrata, bate, meu pai fugiu, meu pai bebia. Amados, é como Deus trata os filhos. É o pai ali, é Deus. Não é o pai natural. Da mesma forma que Deus tratou Jesus, da mesma forma que Jesus tratou os discípulos, é dessa forma que nós temos que tratar os novos que estão chegando na igreja. Eu quero contar uma história para vocês que, para mim, é uma das histórias mais emocionantes da Bíblia e que mostra a paternidade de Deus. Está lá em Atos capítulo 20, que esse texto eu quero ler com vocês. Atos capítulo 20. A partir do verso 17. Atos capítulo 20, a partir do verso 17. Amados, eu quero pedir que vocês orem pelo Rogério. Rogério, como eu falei, é uma pessoa que Deus tem aproximado ele de mim. E eu tenho falado isso para ele esses dias, e ontem eu falei isso para ele. Eu mandei uma mensagem para ele, dizendo que Deus o amava de uma forma especial. Eu afirmo isso aqui de novo de público. Falei isso para o Rogério, mandei uma mensagem para ele. Falei: amigo, você está sendo amado por Deus. Amém? Vamos orar por isso. Atos 20, 17 diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ou seja, Paulo estava preso. Paulo passou por Mileto. O navio fez uma parada lá. E Paulo aproveitou a parada e mandou chamar os presbíteros que estavam em Éfeso.
E no verso 18 diz assim: e quando se encontraram com ele, Paulo disse-lhes: vocês bem sabem como eu me conduzi entre vocês todo o tempo, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e provações. E Paulo começa a falar. Amados, Paulo não chamou ali pessoas desconhecidas, Paulo chamou os filhos na fé. Aquelas pessoas que ele escrevia as cartas e que ele fala lá para Tessalonicenses: olha, trato vocês como filhos na fé. Paulo fez essa afirmação para outras pessoas. Paulo escreve para Tito com a mesma coisa. Paulo escreve para Filemon, falando para Filemon a respeito de Onésimo. E Paulo fala: Onésimo é um filho para mim. E são esses filhos que Paulo manda chamar. E aí, no verso 36, depois que Paulo fala todas as coisas daqueles homens, no verso 36, eu quero que você leia comigo, diz assim: tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam entristecidos, especialmente pela fala de que ele disse que não mais veriam o rosto dele, e acompanharam ele até o navio. Amados, a tradução João Ferreira de Almeida, ele fala: houve grande pranto. A tradução King James diz assim: profundo sentimento de tristeza. Mas a palavra que aparece ali, ela significa Icanos Clautimos, que significa um lamento mais do que o suficiente. Ou seja, um lamento exagerado. Um lamento, amados, exagerado. Paulo estava exageradamente triste. E aqueles homens estavam exageradamente tristes. A palavra que aparece ali para abraçando afetuosamente, ela traduzida do grego, ela significa agarrados ao pescoço. Se isso não é um pai, eu não sei o que é ser um pai. Aqueles homens não tinham Paulo como um pastor. Aqueles homens não tinham Paulo como um profeta. Aqueles homens tinham Paulo como um pai. Coloquei aí para vocês a tradução. Até porque, amados, a palavra pastor, ela nasce de pai. É um pastor. A palavra é a mesma. A palavra pastor, ela significa um pai na fé. Alguém que vai se importar com você. Alguém que vai amar você. Eu vou ler uma sequência de textos agora com você. 1 Coríntios capítulo 4, verso 14 e 15. 1 Coríntios 4, verso 14 e 15. Paulo diz assim: eu não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, é para vos admoestar, como filhos amados. Porque ainda que vocês tenham milhares de mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, gerei vocês em Cristo. Paulo diz: olha, muitas pessoas podem ensinar para vocês muitas coisas, mas pai na fé, vocês só têm um, que sou eu.
Eu sou pai de vocês. Eu cuido de vocês, eu amo vocês, eu zelo por vocês e eu estou aqui para formar vocês todas as coisas. Lembram do texto de Atos 20 que nós acabamos de ler? Paulo fala para eles, Paulo diz assim, olha, durante 3 anos e meio, eu não cessei, não cansei, não parei de ensinar para vocês tudo o que eu sabia sobre o reino de Deus. Portanto, a partir de agora vocês não vão mais ver o meu rosto. Amados, nós não fomos chamados para trazer as pessoas para dentro da igreja. Nós fomos chamados para ser Jesus na vida delas. Nós fomos chamados para ser pais delas, para cuidar delas, para formar elas, como diz em Mateus 28, 18 a 20, para ensiná-las. Ensiná-las. Filipenses capítulo 2, verso 22. Filipenses 2, 22. Diz assim: e vocês conhecem o caráter provado dele, pois ele serviu ao evangelho junto comigo como um filho serve junto com o pai. Ele está falando de Epafrodito. E Paulo diz assim, eu também sou pai do Epafrodito. Eu sou pai do Onésimo. Eu sou pai de fulano. Eu sou pai. Eu sou pai. Gálatas, capítulo 4, verso 19. Gálatas, capítulo 4, verso 19. Paulo diz assim: meus filhos, por quem de novo eu sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vocês. Amado, dores de parto, você sente. É porque a pessoa, ela está num processo de mudança e Cristo está sendo formado na vida dela. E você tem que ser pai. Você tem que se envolver. Você tem que sentir a criança sendo gerada dentro de você. Sentir, amados. A vida de igreja não é uma vida onde eu faço aqui uma live e depois eu volto só semana que vem. Não é isso. A vida de igreja é você estar presente na vida das pessoas, levando essas pessoas a se parecerem com Cristo. E você vai sofrendo junto com ela. E você vê quando essa criança mexe, você vê quando ela chuta, você sente quando ela está sendo gerada. E você tem que comer por 2, você tem que se alimentar por 2, você tem que buscar o Senhor para poder levar também para Ele. Isso é paternidade na igreja. E Paulo fala disso. Eu sinto dores de parto por cada um dos meus filhos, até eu ver Cristo formado na vida deles. Até eu poder olhar para eles e dizer para eles, Cristo está em você. Aí, mas você se alegra, você se encanta de ver todo esse processo, mas ele não é um processo fácil. Ele é um processo doloroso. Amados, a visão do que é a paternidade da igreja, ela tem que ser restaurada. Ela precisa ser restaurada. O modelo nós temos, Jesus e a igreja de Atos dos Apóstolos. A vida de Paulo, a vida de Pedro, a vida de Timóteo, a vida de Filemão, a vida de todos aqueles homens, de Onésimo, de Tíquico. Todos aqueles homens. Nós temos um modelo. Nós temos um modelo de paternidade. Esqueça esse modelo que nós temos aí hoje, de homens de internet, de homens de televisão, que você escuta ele, mas não tem contato com ele, não sabe a vida que ele leva, não pode aprender com ele a viver.
Nós precisamos nos aproximar de pessoas, amados, de pessoas de carne e osso, pessoas em que a gente possa olhar e que a gente possa dizer assim, verdadeiramente, este homem conhece o Senhor e eu quero andar com ele, porque eu também quero conhecer. Nós precisamos imprimir a vida de Cristo. Nós somos como máquinas copiadoras, imprimindo a vida de Cristo na vida das pessoas, amados. E as pessoas têm que se encantar conosco. O meu sonho como pastor é ler Atos 20, falando de mim, dizendo que as pessoas que caminham comigo, que no dia que eu tiver a oportunidade de dizer para elas, amados, vocês não vão mais me ver, de que essas pessoas chorem, de dizer assim, nunca mais eu vou ver esse homem. Nunca mais. Esse homem me ensinou, esse homem me ajudou, esse homem foi um pai para mim e eu não posso mais conviver com ele. E chorem afetuosamente, agarrados ao meu pescoço. Se eu não conseguir imprimir isso, eu não fui semente. Eu fui qualquer coisa, menos semente. Porque a semente, ela produz aquilo de onde ela veio. E eu venho de uma paternidade, amados, profunda. Eu venho de uma paternidade profunda. Eu fui amado pelo Senhor. Eu fui amado pela igreja. Eu fui amado por pessoas que me dão a mão até hoje. Pessoas que me dão a mão até hoje. Eu tenho sido amado por homens que pegam um avião e saem de onde estiverem para vir estar comigo. Isso é amor. E eu, como semente, tenho que produzir isso. Produzir isso. Fazer com que as pessoas também recebam isso, sejam amados da mesma forma. Jesus olhava para as pessoas e a palavra fala que Jesus se compadecia delas porque elas eram como ovelhas sem pastor. E a palavra que aparece ali para Jesus se compadecer, a palavra que aparece ali para compadecer, é uma palavra dura, mano. Padecer é morrer. E com é junto. Quando a palavra fala que Jesus se compadecia daquelas pessoas, está dizendo que o coração de Jesus morria junto com elas. Elas estavam morrendo e Jesus diz, eu estou morrendo só de olhar para elas. Eu estou morrendo de olhar para elas porque elas são como ovelhas sem pastor. Não tem ninguém que cuide delas. Estão cansadas, estão sobrecarregadas, estão desesperadas, precisam do amor de Deus. E eu preciso estar presente. E isso é vida de igreja. Se você tem frequentado algum local, seja lá onde for, onde você não tem sido amado, está na hora de você repensar o que é igreja. Se você tem ido em algum lugar aonde você tem convivido com pessoas e essas pessoas não te amam com essa paixão de Jesus, tem alguma coisa errada, amado. Alguma coisa errada. Está na hora de você repensar o que você quer para a sua vida. Porque eu afirmo para você que este é o padrão da vida da igreja. É isso que Deus tem para nós. A igreja, fazendo uma analogia sobre construção, a igreja é uma grande construção, onde nós temos um engenheiro responsável, que é Jesus. Jesus é o engenheiro. Ele tem a planta. É ele que sabe como a igreja deve funcionar. Os pastores, como eu, os presbíteros, sabem que nós somos mestres de obras. Os chefes de cada equipe são a liderança. E aí você tem os trabalhadores, que são os irmãos. Amado, usando essa analogia, tem que ter supervisão constante entre o engenheiro e o mestre de obra. Eu, como mestre de obra, como presbítero, eu tenho que estar o tempo inteiro diante do Senhor, que é o mestre que é o engenheiro, olhando a planta dele, olhando o que eu estou fazendo,
que é para ter certeza que eu estou fazendo igual. Eu tenho que ter certeza de que aquilo que eu estou fazendo como igreja é igual à planta do meu engenheiro. Eu tenho que ler os textos e dizer, está errado, tem alguma coisa aqui errada. A vida da igreja de Atos é diferente dessa vida de igreja. É diferente. Aqui não tem placa, aqui tem. Aqui não tem ar-condicionado, aqui tem. Aqui é culto quarta, sexta, e aqui não, aqui, entendeu? Eu preciso olhar a planta o tempo inteiro. E eu preciso o tempo inteiro estar com os chefes de equipe, com a liderança, pegando feedback deles, sabendo relatórios, está precisando de ajuda, vocês estão supridos, tem demanda, tem queixa. Alguém está machucado? Está faltando algum material? Alguém está precisando de alguma coisa? Vocês estão usando o projeto do engenheiro? Amados, é função minha, como presbítero, fazer essa supervisão e olhar cada um, ver se alguém se machucou, ver se está tendo acidente na obra. E se alguém se machucou, eu tenho uma função de pegar essa pessoa. É o coração da 100ª ovelha. Essa é a grande obra. Só que diferente da obra natural, a igreja ela é uma estrutura viva. Ela é uma estrutura viva. E nós precisamos ter esse coração. O coração da 100ª ovelha. Nem que para isso, amados, a gente tenha que ir nas congregações. Nem que para isso a gente tenha que visitar irmãos que já estão em alguns lugares. E supervisionar eles. E chegar para eles e dizer assim, você está sendo amado? Você está sendo protegido? Você está sendo cuidado? Você se sente debaixo de paternidade? Esse é o coração que nós temos que ter. E essa é a vida da igreja. Se você quer entrar na igreja, sem entender isso, você está completamente errado. Completamente errado. Quem vem para a igreja tem que entender isso, que é uma família. Nessa família tem um pai que vai cuidar de você, que vai proteger você, que vai amar você. E você tem que ter esse coração de ter cabeça de semente. Entender que você vai ser amado, mas que você também precisa amar outras pessoas, trazer essas pessoas, cuidar dessas pessoas e proteger essas pessoas. A vida da igreja, ela é uma vida de paternidade. Eu queria finalizar essa palavra de hoje lendo com vocês Salmo 68. Os irmãos que caminham comigo sabem que esse é um texto que eu amo e eu sempre falo dele. Salmo 68, 5 e 6. Ele diz assim: Deus faz com que o solitário more no meio de uma família. E ele tira os escravos para a prosperidade. E só os rebeldes habitam numa terra deserta. Amados, se você não for como Paulo e não aceitar entrar na cidade e encontrar pessoas que vão te dizer o que você tem que fazer, você é um rebelde e você vai morar numa terra deserta. Agora, quem entra na igreja tem que entender de que o Senhor pega um homem solitário e traz esse homem solitário para morar no meio de uma família. E nessa família, ele vai ter amor, carinho, cuidado, proteção. Ele vai ter repreensão, ele vai ter disciplina, ele vai ter alimento, ele vai ter vestimenta, ele vai ter de tudo que uma família tem. Inclusive problemas. Porque a igreja também passa por problemas. Às vezes acontecem situações em que a gente precisa intervir para resolver. Mas é uma família. Você é amado. Se você não está sendo amado, duas coisas podem estar acontecendo. Ou você é rebelde e não quer que outra pessoa te ensine, ou você é solitário, amado, e está na hora de você abandonar essa solidão. Beijo no coração. Que
Que o Senhor te abençoe grandemente, abençoe a sua vida e te leve a entender o que é o reino de Deus. Tá bom? Até a próxima. Fica na paz.